E aí pessoal, tudo bem? É, é uma pergunta justa, né? A gente se perguntar por que a gente está olhando, né, para as séries de potência, que é o que a gente vem tratando até agora. Se a gente reverter a equação da série geométrica, lembrando que a equação da série geométrica é dada por 1 mais x mais x quadrado mais x ao cubo. Esse valor aqui ele converge para 1 sobre menos x, né? E a gente vai ter consegue uma descrição dessa função, né? Se a gente reverter, agora a gente está olhando nesse sentido, tá? A gente consegue uma descrição da função 1 sobre 1 menos x em termos de uma série, né? De fato, a gente pode representar todas as funções que a gente encontrou no curso em termos de séries. A técnica é semelhante ao uso da expansão decimal para representar um terço ou raiz de 2, tá? Quando a gente descreve uma função, por exemplo, e elevado a x ou arctangente de x, em termos de uma série, a gente pode aproximar e manipular essa função, essas funções tão facilmente quanto a gente poderia fazer com funções polinomiais. Essa é a ideia, tá? E então a gente pode fazer a pergunta é que tipo de manipulações a gente pode fazer, né? Adição, multiplicação, divisão, substituições, composições, integrações e diferenciações. As regras para manipular uma série de potências são essencialmente as mesmas que manipular os polinômios. Então, quais regras? Bom, para adição, né, a gente pode simplesmente adicionar tanto polinômio quanto série. Multiplicação também é direto, né? Composição, divisão, diferenciação, e integração, tá? A gente pode fazer tudo o que a gente podia fazer com os polinômios, né? A gente pode fazer com a série de potência. E aqui, nessa aula em particular, a integração e a diferenciação vão ser as manipulações mais interessantes, né? Então a gente vai tomar a derivada de uma série de potência genérica, e aí a gente vai ter como se ele fosse um polinômio, né? Então, lembrando que a fórmula geral para uma série de potência, né, é dada por A0, A1x, A2x quadrado, mais A3x ao cubo, e assim vai indo, né? Se a gente toma a derivada dessa expressão, o que a gente vai ter? Derivada de A0, 0. Derivada de A1x, A1. Mais 2A2x, mais 3A3x quadrado, e assim vai indo. E de maneira similar, né, a fórmula para a integração de uma série de potência é dada por a integral de A0 A1x, A2x quadrado, A3x ao cubo, dx.
Então, como essa integral é indefinida, tem uma constante, né? E aí a gente vai ter A1x, né, mais A2x quadrado, não, A0x, né? A0x mais A1x quadrado sobre 2 mais A2x ao cubo sobre 3 mais A3x à quarta sobre 4 e vai se estendendo, né? Então aqui, né, a gente tem a constante C arbitrária, né, justamente porque é uma integral indefinida. Então a gente consegue novas séries, né, quando a gente está tratando essas séries anteriores, né, quando a gente opera sobre essas séries anteriores, tá? Então, a ideia aqui é tentar entender como funcionam as séries e descrever funções que a gente já conhece por séries. Então, existe uma fórmula, tá? Que é chamada de fórmula de Taylor, que descreve quando a gente pode conseguir representar uma função, como que a gente vai representar uma função em uma série de potências. A função e elevado a x, por exemplo, não parece com uma série de potência. A gente tem que manipular a série de uma forma para encontrar os valores de AI corretos, tá? De tal forma a conseguir descrever e elevado a x como uma série de potência. A fórmula de Taylor, ela diz que para dado alguma função f com uma enésima derivada, né, e a enésima derivada existe para x perto de zero, então a descrição da fórmula de Taylor é dada por uma vou apagar aqui, para voltarmos ao tópico, né? Então, para uma dada função f, se a enésima derivada próxima de zero existe, então ela é dada pela enésima derivada da f no ponto zero, tá? Dividido por n fatorial vezes x elevado a n. Então, a gente aprende aqui, tá? Como que a gente vai verificar como que a gente vai usar essa fórmula. E por que a gente tem que fazer, né, esse trabalho, né? Então, vamos supor que a gente tem uma f, né? Por que isso vai funcionar também? Vamos supor que a gente tem uma f do tipo A0, que ela já é uma série de potência, tá? Ok? Então, né? Então, a derivada da f, ela vai ser A1 mais A2x
A3x quadrado. Opa, tá errado aqui, né? Mais 2 a... tá bem errado. A1 mais 2 A2x mais 3 A3x quadrado mais 4 A4x ao cubo e segue. Se a gente for calcular a segunda derivada, vai dar 2A2 mais 2 vezes 3A3x mais 4 vezes 3 vezes 4 A4x quadrado e segue. Calculando a terceira derivada, a gente vai ter 2 vezes 3 A3 mais 2 vezes 3 vezes 4 A4x e segue, tá? Calculando cada um desses termos em zero, a gente vai ter que f de 0 é A0, né? F' de 0 é A1, F duas linhas de 0 é 2A2 e F, a terceira, né, de F é 3 vezes 2 A2. A3, né? 3 vezes 2 A3. Tá? Então, né? Resolvendo para A3, o que a gente consegue? A gente consegue encontrar que A3 ele pode ser descrito como sendo a terceira derivada da f no ponto 0, tá? Dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então, de forma geral, cada elemento AN pode ser descrito como a enésima derivada no ponto 0 dividido por n fatorial. Ok? Aqui, então, tá? Lembrando que n fatorial, né? A gente já viu essa notação antes. Então, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e vai indo assim até chegar no 1, né? A gente vai definir, tá? A gente vai definir 0 fatorial como sendo 1, tá? Porque isso faz a nossa fórmula funcionar de uma maneira mais amigável, né? Então, vamos aplicar a fórmula de Taylor para poder expressar algumas funções, né? Algumas funções na forma de série, tá? Então, eu vou apagar tudo isso aqui.
e vou deixar a fórmula aqui, tá? Que é a fórmula que a gente vai aplicar ela agora. Então eu vou usar para tentar encontrar essa função em formato de série, tá? Essa daqui é a f, né? Então isso aqui é a f. Então a f' é ela mesma, né? E a f duas linhas é ela mesma. E vai seguindo, né? Vai ser sempre ela mesma. Isso significa que a enésima derivada da função, calculada no ponto zero, é 1 para qualquer n. Então, a fórmula de Taylor ela vai nos dizer que e elevado a x é o somatório de 0 até infinito de 1 sobre n fatorial vezes x a n, tá? Em particular, a gente sabe que o e elevado a 1, né? O e elevado a 1 é esse somatório só dos elementos a n, né? Isso aqui é e elevado a 1. Ou, aqui para a gente descobrir o valor de e vai ser 1 mais 1 mais 2 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. Ok? Eu gostava de ficar brincando colocando esses números na calculadora, tá? E aí a gente finalmente tem uma forma de calcular o valor de e, né? A gente joga isso na calculadora e a gente consegue uma aproximação. Quanto mais elementos a gente colocar nessa série, melhor vai ser a aproximação que a gente vai ter. Próximo, vamos tratar as funções seno e cosseno, tá? Então, calcular seno de x e cosseno de x, tá? Então, se a gente lembrar das sessões das aulas de aproximação linear e aproximação quadrática, a gente vai lembrar que seno de x se aproxima, né, pela função x, e a cosseno de x se aproxima de 1 menos x quadrado sobre 2, tá? A gente pode usar agora a fórmula de Taylor para completar essas fórmulas, tá? Se a gente usar a fórmula de Taylor, a gente vai ter que o seno de x é descrito exatamente pela série infinita de x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial menos x à sétima sobre 7 fatorial e segue. E o cosseno vai ser 1 menos x quadrado
sobre 2 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial menos x à sexta sobre 6 fatorial e segue. Ok? Então, a ideia pode ser difícil de memorizar, né? Especialmente quando a gente pula os passos da derivação. Então, a sugestão é tentar usar essas similaridades, tá? Para ajudar a lembrar das fórmulas. Ou, na melhor das hipóteses, né, para a gente não precisar ficar decorando fórmula, a gente lembrar só da fórmula da série de Taylor e calcular na hora, né? São derivados relativamente simples de calcular. As funções exponenciais, né, tem uma série de potência em que todos os termos AI é igual a 1, né? No nosso exemplo, né, elevado a x, né? E a expansão da série de potência de seno tem todos os expoentes, né, ímpares com alteração de sinal, justamente porque a derivada do seno fica alterando o sinal, né? Seno, cosseno, menos cosseno, menos seno, cosseno, menos seno, menos cosseno. E em algumas situações ele zera, né? Então quando ele zera, justamente vão ser nos expoentes pares. E ele altera nos ímpares, né? E a série de cosseno, né, acontece a mesma coisa, só que aí é por causa dos expoentes pares, né? Ele altera nos expoentes pares. Todas as 3 funções são partes da mesma família, tá bom? Elas têm a mesma cara, mais ou menos, né? São partes da mesma família. Então eu vou deixar um exercício, tá? Então a gente quer calcular, o exercício é o seguinte, a gente quer calcular, vou deixar abrir uma nova página. A gente quer calcular a série de Taylor para uma função diferenciável, né, que a gente já tratou no curso. E a gente vai explorar como usar as suas somas parciais, isto é, os polinômios de Taylor, para aproximar a função. Então, a gente sabe que a série de Taylor pode ser muito útil, né? Uma vez que é mais fácil tratar com polinômios, né? Mas a gente não tem ainda respondido a questão de quando uma função é igual à série de Taylor. A gente vai fazer isso agora. Lembra que quando a gente vai escrever uma série infinita com o limite superior sendo infinito, né? A gente está dizendo, a gente está reescrevendo a função, está dizendo que essa função, na verdade, se a gente tem uma série lá desse tipo, na verdade, essa notação me diz que a gente está tratando uma série finita, né, com limite no infinito, visto que o infinito não é um número, né? Tá? É isso que a gente está falando. No contexto da série de Taylor, para uma função f, isso significa que a série de Taylor, que pode ser dada por t de f, tá? Isso aqui é a série de Taylor. Da f, tá? É expressa como um limite de um polinômio de Taylor, tá? Então, isso aqui é um polinômio de Taylor. Com n elementos, né? Aqui no caso, né, para a série
Então, a série de Taylor, ele vai ser o limite com n indo para infinito do polinômio de Taylor. Tá? É isso que está falando. Então, a notação vai ser a série de Taylor vai ser dada por somatório de 0 até infinito de uma f derivada enésima de f num ponto C. Dessa vez não é em 0, tá? Em um ponto arbitrário C, dividido por n fatorial vezes x menos esse ponto arbitrário elevado a n. Percebo que se C for 0 a gente vai ter a fórmula que a gente tratou em aula, né? Isso significa que TF x é igual o limite com n tendendo ao infinito, né? Da somatória com n indo de 0 até nzão, né? Da f enésima de C dividido por n fatorial vezes x menos C elevado a n, que, em outras palavras, né, é o limite com nzinho indo para... não, nzão indo para o infinito do polinômio de Taylor de ordem n, né? É isso que a gente está querendo tratar aqui. Então, f de x vai ser igual a t de x quando temos essa condição, né? Para a gente encontrar a igualdade de f de x e t de x, a gente precisa que f de x menos t de x seja 0. Então, f de x menos o limite do polinômio de n tendendo até infinito do polinômio de ordem n, né? Do polinômio de Taylor de ordem n, vai ser, portanto, o limite com n tendendo a infinito da f menos ap menos o polinômio, né? E isso tem que ser 0. Ok? Faz sentido, né? Faz sentido que a diferença, para eles serem a mesma coisa, a diferença tem que ser 0. Então, para um dado n, essa função, né? Essa função de diferença, né? A f menos o p de n, tá? Para um n infinito, tá? Essa a ideia. A gente está tratando de um n infinito. Ele é chamado de, em inglês é o reminder, né? Ele é lembrete, né? Quando seria o resto, então, que é o que resta depois da gente tirar, né? É o restante, então seria, eu acho, né? Chamar de restante, que é o que sobra, né? Quando a gente está tomando o polinômio enésimo, né? Do Taylor de f. E, né? A gente vai denotar esse resto, né? Esse resto por Rn de x. Então, né, o Rn de x é o resto
ele vai ser definido pelo resto da f quando retiramos o polinômio de ordem n de x do Taylor. Então a gente precisa encontrar todos os x de tal forma que o limite para n tendendo ao infinito, tá, desse Rn seja zero. É muito útil, né, a gente usar então esse Rn, né, e descrever ele em uma inequação. E a inequação de Taylor é a seguinte. Então, inequação de Taylor. A inequação de Taylor diz que se o módulo da enésima mais 1 derivada da f é menor ou igual a b, um número arbitrario, o gato tá querendo derrubar o pote de água. Para todo x no intervalo c menos d, c mais d, então o resto Rn, né? Rn de x para o polinômio de Taylor de f de x em x igual a c satisfaz a inequação valor absoluto de do Rn de x é menor ou igual a esse número arbitrário b dividido por n mais 1 fatorial vezes o módulo de x menos c n mais 1. Isso para todo x em aqui é notação de intervalo, né? Não é módulo. Todo x nesse intervalo aqui, tá? Não vai caber. Para todo x em c menos d
C mais D. Todo x nesse intervalo, tá? Se, né, o lado direito da inequação de Taylor ele for para zero, então o n vai para infinito, né? Essa é a ideia. Ele vai para zero se o n for para infinito. Então, o resto precisa ir para zero, tá? Assim como, visto que ele é menor ou igual, né? E é um módulo, né? Então, e isso funciona para todos os valores de x, né? Que é a função dentro desse intervalo que bate com um polinômio de Taylor, tá? Então, a questão é usar a inequação de Taylor para mostrar que então a questão é a seguinte: usar a inequação de Taylor para mostrar que e elevado a x converge para a sua série de Taylor em zero, tá? Para todo x real, ok? É essa a questão. Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.